Bom dia, Mães com Fé. Tati, vê se tá tudo bem aí, se dá para ouvir. Nós estamos fazendo uma série com as mensagens do livro Pastoreando o Coração da Criança. Se você ainda não conhece esse livro, ele está sendo mostrado, mas ele aparece ao contrário. Tá tudo bem aí, Tati? Tá dando para ouvir? São 7 horas da manhã, a gente está gravando o vídeo aqui, vai ficar gravado. Legal, tá tudo bem então. Vai ficar gravado para quem quiser ver mais tarde, depois a gente coloca no YouTube e ele fica, todos os vídeos que a gente está gravando sobre esse livro, ele se encontra no nosso site, mãescomfé.com.br, no link Pastoreando o Coração da Criança. Aí lá você encontra todos os vídeos gravados em cima desse livro. Nós estamos no capítulo 5, examinando os seus propósitos, tá? Já foi falado todos os capítulos que foram falados já se encontram no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Para você acompanhar, se você não tem tempo de ler, eu recomendo que você leia, mas caso você não consiga ler, seria legal você assistir aos vídeos que já dá para ter uma base, né? O livro ele é importante ser lido porque ele tem muita informação que no vídeo aqui a gente não consegue passar tudo, tá? Mas se você ler o livro você vai encontrar todas as informações. Oi, meu amor, meu filho acordou aqui. Dá um oi, dá bom dia. Oh, bom dia. Vai lá com o papai. Gente, desculpa, ao vivo, né? E ele costuma acordar cedo, todos os dias, não tem jeito. E agora férias, né? Então férias a gente, no caso, se não fosse férias, ele já estaria se trocando para ir para a escolinha. Então a gente vai falar hoje do capítulo 5, examinando seus propósitos. O último capítulo, a Tati falou sobre você estar no comando, que é a autoridade espiritual sobre o seu filho, né? Depois assistam lá o último vídeo que chama Você Está no Comando para a gente acompanhar. O livro Pastoreando o Coração da Criança, ele propõe para a gente, como o nome já diz, né, o pastoreio do coração, que é todos os dias a gente alimentar as necessidades espirituais dos nossos filhos e a gente colocar em primeiro lugar as necessidades do coração, a gente tentar descobrir o coração dos nossos filhos e não focar só no comportamento, mas sim no âmago, né, que é ali dentro, que é o que ele está sentindo, que é o que ele adora, são os ídolos dele. Então tudo isso o livro te ensina a ir descobrindo com seu filho e acompanhando, né, não só focar assim num bom comportamento ou em dicas para ele ser bem sucedido. O livro não tem esse foco, tá? O livro ele ensina a gente a estar junto ao nosso filho, a caminhá-lo, a levá-lo a conhecer a graça de Deus, a levar a conhecer, a ele conhecer ele mesmo como filho que depende de Deus, ele não sendo uma criança e um adulto, não crescendo um adulto autossuficiente, que não necessite da graça, que o sucesso dele só vem das coisas que ele faz. O livro ele propõe uma outra ideia, ele propõe, a proposta dele é levar a criança a se conhecer como pecador, como ser que precisa da graça de Deus, tá? Eu vou começar falando uma história que o autor conta, né? Sobre a gente, para começar assim a reflexão sobre os nossos objetivos na vida dos nossos filhos, que muitas vezes a gente não são claros, mas sempre existem, né? Aí ele conta a história de uma criança, de uma menina de quase 3 anos, que estava num desfile, né, no oeste da Pensilvânia. E lá ela tinha uma fantasia mínima que a deixava exposta à chuva e ao frio. Ela chorava e corria para sua mãe. E a sua mãe, achando tudo aquilo muito legal para a filha dela, né, que ela estava participando de um desfile importante da cidade, e a filha dela chorando muito, ela pegava a filha e levava de volta
pro desfile. A filha chorava, corria para a mãe, ela ia lá e levava de volta. E aí o autor pergunta, né, qual será que era o objetivo dessa mãe? Está claro que o objetivo dela é que a filha dela seja bonita e solicitada, né? Ela tinha objetivos para a sua filha. Todos nós temos. Há objetivos que dirigem nossas escolhas enquanto criamos nossos filhos, né? Então essa mãe, ela tinha esse objetivo, que a filha dela se tornasse uma menina conhecida, popular, né? Aí eu vou falar sobre todas essas coisas que eu vou falar hoje, elas só vão levar você a refletir, elas não vão te dar muitas soluções. Elas vão levar, esses tópicos vão levar você a refletir sobre os objetivos e os propósitos sobre a educação do seu filho. No próximo capítulo, que vai ser segunda que vem, a gente vai explicar melhor como mudar esses objetivos, tá? Hoje a gente só vai jogar as ideias e para você refletir assim, quais estão sendo os objetivos na criação dos seus filhos. Tá? A gente quer, acho que todo pai quer, né, toda mãe quer que os filhos sejam bem-sucedidos, que eles se saiam bem, né? Para cada pai tem uma forma e definição diferentes, mas todos os pais querem que os filhos sejam bem-sucedidos, né? E ajudar os filhos a serem bem-sucedidos está se tornando uma indústria, um comércio muito grande. Isso a gente tem visto assim, através de artigos, de livros, de palestras, né? Nós como os pais, né, a gente corre atrás de muitas informações e isso acaba se tornando até um nicho interessante para o mercado e para o comércio, né? Produzir coisas para alimentar esses pais, né? Para esses pais que estão querendo procurar maneiras do filho se dar bem na vida, né? Para o filho, e isso é um amor que nós temos, não é errado, né? A gente tem esse amor, a gente quer de toda maneira que nossos filhos se saiam melhor que a gente, que eles sejam melhor sucedidos na vida. E isso acaba nos levando a procurar muitas coisas e dentro dessa indústria, desse comércio que virou, né, para conseguir captar esses pais, né? Produz muitas coisas, muitos métodos, muitas informações e vende-se muitas ideias, às vezes até caras, mas a gente às vezes acaba se esquecendo do principal, né? Que é levar nossos filhos a conhecerem a graça de Deus, que esse é o principal. E isso, o sucesso só vai ser uma consequência, tá? E existem várias formas de preparo de filhos, né, para que eles sejam bem-sucedidos. Por exemplo, habilidades especiais, né? Às vezes os pais são julgados pela quantidade de atividades que eles dão para os seus filhos fazerem, né? Às vezes a lista de atividades é infindável, né? Essas atividades não são más e podem ter lugar na vida dos nossos filhos. Mas esse ritmo frenético de atividades, será que se revela benéfico a eles? Então, como pai cristão, a gente tem que analisar essas atividades por uma outra visão, por uma visão mais espiritual. A autoimagem que eles estão tendo é correta? O espírito desportista, a lealdade está sendo desenvolvida? E o comportamento, a capacidade de resistir, a perseverança, a amizade, a integridade, os direitos, como está sendo falado, como está sendo desenvolvida a competição, o espírito competitivo. E o respeito à autoridade está sendo falado, né? A verdade é que o verdadeiro sucesso dependerá das habilidades que essas práticas ensinam. Será que seu filho está tendo essa informação, né? Essa mensagem direta de que ele só vai ter sucesso se ele desenvolver essas habilidades, se ele se der bem nessas atividades? Será que ele está achando, você está passando essa mensagem para ele que o sucesso dele vai depender que ele desenvolva cada atividade que você apresenta para ele, será que se dar bem na vida para ele significa isso? Será que ele está dependendo disso para achar que só assim ele será reconhecido, só assim ele será uma pessoa que poderá ter uma família, construir um lar?
E então assim, a gente tem que tomar cuidado com quais mensagens a gente está passando através dessas atividades e através das habilidades que seu filho pode desenvolver, né? O ajustamento psicológico é um outro item que ele coloca. Aí ele fala, né, levado por recordações da infância, muitas vezes nós pais, levados por recordações da nossa infância, a gente quer que nosso filho seja diferente, então a gente quer ajustar, a gente quer fazer esse ajustamento psicológico, né? E aí ele fala, né, como ensiná-los a viverem no reino de Deus, onde o que dirige é servo, se ao mesmo tempo tentar ensiná-los como fazer as pessoas do mundo o servirem. Então ele fala assim, se a gente está tentando produzir um filho que seja diferente da gente, e muitas vezes são muitos materiais elaborados para pais inseguros, né? Ele fala mamães e papais inseguros que querem que seus filhos tenham um ajustamento psicológico perfeito para a vida deles. E aí a maioria, o autor fala, né, que a maioria desse material dirigido a esses pais inseguros não promete ajudar a produzir filhos que estimem os outros, né, que daí já não é um princípio bíblico, né? O princípio bíblico é que nós amemos nosso próximo como a nós mesmos, né? Nós valorizemos o próximo, nós oremos por nossos inimigos. Então todos esses princípios muitas vezes não estão embutidos nesses ajustamentos psicológicos para a criança ser bem sucedida, né? Aos nossos olhos, né? Aos olhos do mundo. Outro item é filhos salvos, né? Será que seu objetivo está sendo só ter um filho salvo e pronto? Se ele confessar a Deus, fizer a oração do pecador, eu estou bem, meu filho já está salvo, graças a Deus, cumpri minha missão. Então ele fala que não é bem assim. Mesmo o filho, às vezes, fazendo uma oração e confessando o nome de Jesus, o nosso trabalho continua como pais, a gente tem que ir atrás, a gente tem que pastorear o coração todos os dias, mesmo ele confessando a Jesus. Depois disso, não muda o nosso trabalho, tá? Ele fala que a necessidade continua a mesma, né? Aí ele conta, né? Às vezes a gente conduz nossos filhos em todas as atividades cristãs, pensando que se ele for salvo, todos os problemas estarão resolvidos, que foi o que eu falei, né? Essa questão de salvação é sensível por 2 fatores. Aí ele fala, o primeiro fator, não se pode saber com certeza absoluta se a criança é salva. Na Bíblia fala que mesmo a fé não genuína pode levar à prática de boas ações. Então, mesmo uma pessoa que ela não é salva, que ela não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela pode ser uma pessoa que faz boas ações. Então, isso, às vezes, é um auto-engano, né? Então, não significa que a criança já está salva. Então, ele fala sobre a gente ficar sensível a essa questão da salvação, né? O nosso trabalho é incessante, mesmo a criança se declarando ser salva, né? Declarando o nome de Jesus. Aí ele fala, né, o segundo fator, a profissão da fé proferida por uma criança, não muda as questões básicas na criação dos filhos, que foi o que eu falei, continua o nosso trabalho, mesmo o seu filho proferindo a fé. Os objetivos dos pais devem ser os mesmos. A criança requer o mesmo tipo de treinamento que necessitava antes de ser salva. Aí ele fala que um outro objetivo é o culto doméstico. E a gente fala, não, eu vou fazer um culto doméstico na minha casa todos os dias, às 9 horas da noite, às 8 antes de dormir, e isso vai ser a solução dos nossos problemas. Aí ele alerta também, né? Ele fala, por mais valiosa que seja a rotina espiritual e os cultos de família, não substituem a verdadeira espiritualidade. Isso a gente sabe, né? Mas às vezes cai no automático, né? A gente está orando e fazendo culto, isso é ótimo, tá, gente? Se a gente conseguir ter uma rotina dessas, né? Glória a Deus, muito bom. Mas ele não substitui a verdadeira espiritualidade, né? Esse ritual de orar, de fazer o culto é muito bom, mas não substitui. Os pais têm que estar alertas a como está a espiritualidade. Se tudo isso que está sendo falado nesses cultos domésticos, nessas orações, estão sendo colocados em prática no dia a dia do seu filho. Por isso que o Ted Tripp, autor do livro, ele sempre alerta a gente a estar atento ao coração dos nossos filhos, ao que eles estão sentindo ali verdadeiramente, né?
Muitas vezes esse comportamento, o filho sabe que esse comportamento é agradável aos olhos de todos, então para se sentir aceito ele faz. Mas e aí, será que ele está mesmo sentindo isso? Será que no coração dele isso está sendo verdadeiro? Né? Então ele fala, não há um outro item, né? Os filhos bem comportados, né? Que sucumbimos à pressão de criar filhos bem comportados, né? Queremos filhos que tenham certas graças sociais. Estas habilidades são necessárias para sermos aceitos em nosso mundo. Muitas vezes, a correção paciente é reprimida pela urgente pressão de mudar o comportamento. Se o seu objetivo é crianças bem comportadas, você está aberto a centenas de tentações que o levam a buscar o que é conveniente. Então, muitas vezes ali, por exemplo, você está num grupo de pessoas e seu filho fez uma coisa que não é aceita, né, socialmente, e aí você vai lá e já repreende, e fala, e bate, enfim. Então você está apagando incêndio, mas você não está pastoreando o coração daquela criança. Vão acontecer esses episódios porque é normal, né, numa criança. Ainda ela está tentando controlar as suas emoções, mas ele fala sobre a tentação da gente cair na tentação de só querer mudar o comportamento da criança e forçar isso na criança, né? E deixar de lado, olhar o seu coração, pastorear o seu coração e ver as suas necessidades espirituais. Aí ele fala, tem uma frase que ele fala no livro muito interessante. Só um minutinho. Aí ele fala, né? Quando está desvinculado das raízes bíblicas do servir, ele está falando sobre o comportamento. As boas maneiras tornam-se um instrumento de manipulação. Seus filhos aprendem a manipular os outros de forma sutil, mas dirigido para proveito próprio. Alguns tornam-se manipuladores sórdidos e desprezam os menos educados. Então, às vezes a criança ela é tão treinada a ser bem educada que ela até despreza os que não fazem algo fora daquelas regras, né, sociais. Então aquilo torna-se para ela um instrumento de manipulação, né, que também não, o autor ele alerta para isso. Aí ele fala sobre a boa educação. Desculpa, gente. A boa educação. Aí ele fala, muitos pais têm o objetivo de boa educação, então eles treinam, preparam, encorajam, avisam, não parem até que a criança seja bem sucedida, né? Eles não têm que fazer, vamos lá, estuda isso, faz esse curso e vai por aqui, faz assim, porque você tem que ser bem sucedido, né? Aí o objetivo é que obtenha prêmios acadêmicos, reconhecimento, né? Reconhecimento escolar, reconhecimento profissional. Infelizmente, muitas pessoas desiludidas e machucadas são integralmente educadas. Então ele fala que o emocional da criança, quando adulto, muitas vezes, mesmo tendo essa boa educação, esse bom treinamento, são pessoas desiludidas e machucadas. Então é possível ser bem educado e não entender a vida, né? Então volta naquilo que o Ted Tripp ele alerta os pais a levarem seus filhos a entenderem a vida, entenderem o seu coração, né? Aí ele fala sobre um outro objetivo dos pais, que é o controle. Alguns pais simplesmente desejam controlar seus filhos, empregam um método de disciplina testado e verdadeiro. Então foi assim comigo, foi assim, eu estou aqui, estou vivo e vai ser assim com você também, mas qual o objetivo disso? Aí ele alerta aqui, será que é só o controle? Eu só quero controlar meu filho, né, que está errado. Aí ele fala, ou seja, o objetivo às vezes é que os filhos sejam controláveis, né? Falam que seja qual for o significado disso no momento, não importa o porquê, eu quero controlar meu filho, né? Seria até um certo egoísmo nosso, né, de nós pais, ter um filho controlável para o seu benefício próprio, né? Aí ele fala, estamos sujeitos a poderosa influência cultural. Aí ele fala agora ele fala sobre um outro objetivo, exortação bíblica contra a influência cultural. Aí ele fala, né, que a gente está sujeito, né, à influência cultural, não tem jeito, né? Precisamos rejeitar. Ele fala sobre o nosso alerta sobre a cultura.
né, que está sendo colocada sobre os nossos filhos, que muitas coisas eles vão contra os princípios de Deus, né, que são abomináveis a Deus. E o que essa cultura está influenciando em nossos filhos, né? Então a gente deve sempre estar preparado para que nossos filhos vivam e atuem em uma cultura que abandonou o conhecimento de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência que o mundo que nossos filhos vivem o conhecimento a Deus ele foi abandonado. Então por isso que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que falar, apresentar para ele como viver os valores de Deus, né? A gente não tem que esperar que a cultura influencie. Ele vai viver nessa cultura, mas ele tem que saber que os conhecimentos de Deus foram abandonados e que ele terá que ir atrás, né? A gente vai ter que buscar esse conhecimento de Deus, não depender do que a cultura influencia, né? E sim ele ser um influenciador, né? E aí ele fala, né, sobre falar para os nossos filhos e principalmente para a gente, né? Qual que é a finalidade principal do homem, segundo a Bíblia, né? Qual que será a finalidade principal do homem? E a finalidade principal do homem, segundo as Escrituras, é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, né? Aí a gente fala, se a gente ensina nossos filhos a usarem as suas habilidades e aptidões, talentos e inteligência para fazerem suas vidas melhores, né? Se ele usa todas as suas aptidões, talentos, se o objetivo dele é só o próprio benefício próprio, só para se dar bem na vida, só para fazer a vida dele ser melhor, né? Buscar sua próprio conforto e felicidade, sem referência a Deus, a gente está distanciando o nosso filho de Deus. Aí ele cita alguns exemplos do que acontece, né? Como que a gente faz isso sem perceber? Ele dá alguns exemplos. Primeiro, cedemos aos seus desejos e vontades. A gente está afastando ele de Deus. A gente os ensina a deleitar sua alma, indo a lugares e tendo atividades. Terceiro, satisfazemos seus desejos por emoções. 4. Enchemos suas vidas com atividades que distanciam de Deus. 5. Damos bens materiais e nos alegramos quando se deleitam nessas posses. Aí ele fala, né? Aí ficamos esperando que nossos filhos, no decorrer dos anos, fazendo tudo isso, a gente espera que eles que percebam que a vida abundante se acha somente em servir e conhecer a Deus. Aí fica difícil, né? Depois de tudo isso, de anos ele recebendo esse tipo de criação, de tratamento, fica difícil ele reconhecer que a vida abundante, que o deleite, que o prazer vem de servir e conhecer a Deus, né? Aí ele fala, seu objetivo em cada circunstância tem que ser o de expor a visão bíblica para os seus filhos desde os primeiros anos de vida, né? Aí o primeiro, ver a si mesmo como criatura feita à imagem de Deus. Segundo, só encontrarão a si mesmos se encontrarem a Deus. Aí ele fala, assegure-se de que o conteúdo do dia a dia se encaixa nestes objetivos, né? Que são objetivos cristãos, objetivos de levá-los a conhecer a Deus, né? E a partir do momento que ele conhecer a Deus, ele vai conhecer a si mesmo. Tomar cuidado com as mensagens duvidosas. Aí ele fala, Deus afirma que devemos fazer todas as coisas para a sua glória, porque seus olhos estão sobre nós, e ele é compensador dos justos. A sabedoria bíblica ajuda a criança a lembrar que Deus ordena abençoar o que nos amaldiçoam. É o tipo de conselho que só funciona à luz da revelação bíblica, pois dirige a criança a Deus e não aos seus próprios recursos. Que isso finaliza esse capítulo, né? Que a gente aí jogou algumas informações só para vocês refletirem sobre quais estão sendo os seus objetivos para os seus filhos, que a gente tem que ter isso mais claro, né? E ele terminou falando a mesma coisa, né? Ele sempre volta nisso, né? Que quando a gente coloca a criança diante dela mesma, de sua pobreza espiritual,
ela saber que ela é uma criança que ela nasceu no pecado, como todos nós nascemos pecadores, e aí ele vai saber que ali, quando ele se coloca diante disso, quando ele tem que amar ao próximo e ele não consegue, e ele vai ver que ele é uma pessoa que ele depende totalmente da graça de Deus para amar o próximo. Então, quando você coloca um princípio bíblico desses, ele vai ver, eu preciso da graça de Deus. E aí, quando ele vê, eu preciso da graça de Deus, ele se dobra diante de Deus e ele tem ali a sua fonte de vida, né? A sua dependência total de Deus. Que e aí sim ele vai crescer sabendo disso, crescer que a graça de Deus, somente com a graça de Deus, ele vai ser uma pessoa feliz, ele vai preencher o seu vazio, ele vai ter os seus objetivos de vida alcançados diante da vontade de Deus. Então, assim, é um ciclo, né? Você colocou seu filho diante de suas mazelas, falou, olha, o que você fez é abominável a Deus, e aí ele vai saber que só assim, sabendo que da sua pequenez de alma, né, do seu coração humano, do seu coração pecador, ele tendo consciência que ele é assim, ele vai se voltar a Deus, né? Então depende da gente colocar isso diante dele, depende muito de nós pais colocarmos essa questão diante dele, né? Para ele se ver, para ele se olhar no espelho como criatura que depende de Deus, como criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que tem potencial, que tem habilidades, que tem valor, que sabe que Deus dá a sabedoria divina. E o mais importante é ter a sabedoria divina do que ter a própria inteligência. Enfim, como eu falei para vocês, eu recomendo que vocês leiam esse livro, né, Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Ele é muito rico em informações, ele vai te ensinar todos, em cada capítulo ele tem muitos ensinamentos que talvez a gente não consiga passar aqui tudo para vocês, mas vale a pena, tá? E eu queria agora orar com vocês e agradecer, né, por este momento e orar para que a gente tenha sabedoria para educar nossos filhos e tenha assim disposição, que nós estejamos atentos, né, à voz de Deus para poder dirigi-los diante de tantas questões da vida, né? E Deus, ele nos dá a Bíblia como um manual de instruções. Amém? Senhor, obrigado por este momento, obrigado por cada um que está aqui assistindo, que nós estejamos, Senhor, em plena, Senhor, comunhão contigo, que o Senhor nos dirija a saber falar, a dar-nos sabedoria, dar-nos entendimento, para estar, Senhor, fazendo a Tua vontade, mostrar aos nossos filhos a Tua vontade, mostrar a eles, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor por eles, Pai. Que eles possam sentir, Senhor, que sem Ti não somos nada, que nossas mazelas, nossas dúvidas, nossas questões pessoais, Senhor, têm que ser colocadas diante de Ti, Pai. Que mesmo na contramão do mundo, mesmo na contramão do que é sucesso para o mundo, Senhor, que eles possam entender, Pai, que a verdadeira felicidade e realização vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Eu queria falar que hoje a gente vai ter uma live às 15 horas sobre o sono do bebê. Então você que conhece alguma mamãe aí que está com um bebê recém-nascido, alguma mamãe que está grávida, é muito importante. A Cláudia Venâncio Ventura, ela tem um curso, ela é Baby Planner, ela fez ela fez uma especialização no sono do bebê e ela montou até um livro, né, um livro virtual, que dá 27 dicas sobre o sono do bebê. Ela fala sobre os mitos que são falados, sobre as verdades. Então ela vai estar ao vivo hoje às 15 horas aqui na nossa fanpage, tá? Você vai poder interagir ao vivo com ela. E se você não conseguir ver esse horário, vai ficar gravado também. Deus abençoe. A gente vai começar uma programação de agosto com os pais,
tá? Vai ser um especial Pais com Fé. A gente vai ter aí vários pais falando com vocês. Vocês chamem seus maridos, preparem eles para ouvir. Vão ser palavras muito abençoadas. Pastores, pessoas que têm palavras de Deus para a vida dos casais, para a vida dos pais. Então, assim, não perca. A gente vai ter às terças e quintas, às 9 da noite, transmissões ao vivo, com palavras maravilhosas. A primeira palavra vai ser com o Robson, que ele cuida de casais, tá? Ele, juntamente com a Carla, é um casal que tem experiência aí de aconselhamento de muitos anos. E o Carlos ele vai estar falando na quinta-feira, às 21 horas com vocês. O tema será Ser Pai é Bênção, tá? A gente tem, os pais, eles muitas vezes eles se sentem acuados, eles abandonam as famílias por medo, né, de assumir responsabilidades. A gente tem visto uma realidade muito frequente e a gente tem que orar por esses pais, tá? A gente tem que orar. Muitas vezes as mães, elas se sobrecarregam e a gente tem que orar porque tem muitos pais aí que precisam de uma palavra, precisam de um conforto de Deus. E todos, na verdade, todos os pais, né? A gente precisa estar se alimentando constantemente. E a gente vai dirigir esses homens, né? São homens falando para homens, então chame seu marido, chama ali seu conhecido, seu filho, seu cunhado, seu sobrinho. Vão ser palavras muito boas dirigidas a eles, tá? E a gente está criando tudo com muito carinho, a gente está programando aí, a gente vai passar ao decorrer do mês de agosto para vocês. Mas já fique ligado que quinta-feira começa às 21 horas, tá bom? E o tema vai ser Ser Pai é uma Bênção. Deus abençoe e uma ótima semana para vocês. Um beijo.